Então veja só como são formados esses poros, né? Então aqui, ó, a gente tem um zoom aqui dessa parte sólida, né? Essa parte sólida, ela é formada por uma composição de partículas. Então aqui a gente tem partículas grandes, pequenas, médias. Então a gente pode classificar isso, ó. A partícula grande a gente chama de areia. Partícula média a gente chama de silt. Partícula pequenininha a gente chama de argila. E a menor partícula que tem a gente chama de matéria orgânica. Então, a junção disso daqui em proporções vai dar a textura. Se eu tenho mais partículas grandes, meu solo é mais arenoso. Se eu tenho mais partículas pequenininhas desse tamanho, meu solo é mais argiloso. E assim sucessivamente, tá? E quando essas partículas elas se arranjam no solo, entre elas formam espaços, tá vendo? Se as partículas são muito pequenininhas, entre as partículas pequenininhas formam microporos, espaços bem pequenos. E se as partículas são grandes, entre elas formam macroporos, espaços maiores. Então, olha só. Isso vai gerar uma característica importante para a física do solo, que é a porosidade. Então aqui, ó, eu tenho partículas grandes. Olha essa representação. É como se você imaginasse um pote transparente onde você coloca um monte de bolinha de ping-pong. Você vai encontrar, você vai enxergar aqueles espaços entre as bolinhas, ó. Porque as partículas são grandes, então eu tenho grandes espaços aqui. Então eu tenho muitos espaços grandes, eu tenho macroporos. Então, um solo arenoso que tem partículas grandes, muitas partículas grandes em sua composição e poucas partículas pequenas em sua composição, ele vai ter muitos macroporos, tá? Então, ele vai ter boa drenagem, boa aeração, mas ele não vai reter tanta água, porque os poros grandes, eles não conseguem reter água. Quem que retém água? Os poros pequenininhos, os microporos, porque eles são capazes de fazer um fenômeno chamado capilaridade. Quanto menor o poro, maior a capilaridade dele. Então, ele vai segurar a água. Aquela buchinha que a gente lava a louça, ela não junta água, ela não segura água. Por quê? Porque ela é formada por poros bem pequenininhos. Se a gente quer tirar a água dali, a gente tem que apertar, por força, para expulsar aquela água. Então, quanto menor um poro, maior é a capilaridade, a capacidade dela segurar a água, tá? Isso é formado porque cria uma tensão entre as paredes.